Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original desta terça-feira, 22/11/22. Um dia da caça, outro do caçador. Ontem foi dia dos ativos brasileiros sobreviverem ao viés negativo do externo e fecharem no positivo. Teve dólar na direção de 5,30, bolsa pouco abaixo dos 110 mil pontos de volta e uma cedida de quase 20 pontos dos juros mais longos. Internamente, uma aparente mudança de compasso naquele samba de uma nota só fiscal, com possível diminuição dos gastos para o ano que vem, que ajudaram a explicar nossa melhora. Além da PEC de transição alternativa que eu já trouxe no episódio passado, ontem surgiu mais uma, agora do senador Tasso Gereissati, em que aumentariam aí em 80 bilhões de reais o limite do teto de gastos a partir de 2022, contra aqueles 200 bi do anteprojeto do governo eleito. Na mesma linha, o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, que está no grupo de transição, também veio com nem para mim nem para você, ao citar o número mágico de 136 bilhões de gastos extra-teto e que não representariam uma expansão fiscal frente a 2022 nas contas dele. Até o Nelson Barbosa aparentemente está aliviando. Mas eu entendo que o que levou mesmo o mercado a conter o pessimismo foi mais um sinal do contraponto que pode vir do Congresso, com a fala do Arthur Lira sobre a PEC. Essencialmente, ele avisou que se ela não tem texto final no Congresso, não tem relator e também não tem cronograma, então ela politicamente ainda não existe. E sendo assim, pode não ter tempo hábil para sair ainda esse ano, especialmente se ela for muito controversa. Enfim, cenas dos próximos capítulos e a inércia, por enquanto, joga a favor dos nossos ativos nessa questão. E aí o Ibovespa sobreviveu à queda da Vale e à dúvida da Petro 3 e Petro 4 se elas fechavam no verde ou no vermelho. Foi cada uma para um lado. No caso da Vale, os papéis de commodities pesou negativamente as preocupações com o forte aumento nos casos de Covid na China, que voltaram para o mesmo nível que a gente viu lá em abril desse ano. Algumas capitais provinciais chinesas que o meu mandarim não permite pronunciar já lançaram controles mais rígidos de mobilidade para limitar os casos, poucos dias depois deles aliviarem as regras de combate ao vírus que eu também já comentei por aqui. Aliás, o executivo-chefe de Hong Kong, o John Lee, testou positivo poucos dias depois de interagir com o presidente Xi Jinping em Bangkok. E aí o rally de reabertura da China acabou sendo esvaziado ontem. Já o vai-vem da Petro também seguiu o vai-vem do petróleo e das fontes desmentidas de que a OPEP estava estudando aumentar a produção para compensar a oferta russa perdida. A fonte veio do Wall Street Journal, mas o desmentido veio da Arábia Saudita, que lidera de fato o grupo da OPEP, que aliás se encontra no dia 4 de dezembro em Viena para decidir essas coisas. Qualquer aumento na produção afrouxaria o mercado depois que a OPEP+, que inclui o cartel e os seus aliados como a Rússia, disse lá em outubro que estava cortando as metas de produção em 2 milhões de barris por dia, justamente para assegurar preços. E essa decisão chegaria um dia antes da União Europeia começar o embargo aos embarques do petróleo russo e dos planos do G7 de limitar o preço do petróleo bruto também. Mas enfim, juntando tudo, o Brent afundou 6% no começo do dia, para logo depois fechar caindo só 0,4% como o desmentido. A verdade é que, de concreto, nós temos esses cortes de 2 milhões de barris por dia, que continuariam a princípio até o final de 2023, e a própria proibição europeia, que também pode limitar a produção e puxar os preços para cima. Um ponto de destaque da nossa bolsa foi a estatal paranaense Copel, que disparou mais de 20% no dia com os planos do governo do estado de transformar a elétrica em uma corporation, quando a companhia não tem um controlador definido. O plano é interessante. O Paraná seguiria com 15% do capital social da empresa, garantindo dividendos e participação na tomada de decisão, mas eles venderiam o restante justamente para captar recursos que seriam destinados a investimentos públicos. Parece uma bela solução.
É interessante perceber que o cenário em alguns estados é completamente diferente do que a gente vai ver na esfera federal. E isso pode ser positivo para alguns papéis de estatais, algumas ações em bolsa, que são regionais. Em que pese, obviamente, o risco se de fato, por exemplo, eles tentarem revelar em Brasília normas como no caso do marco legal do saneamento, que afetaria, por exemplo, a nossa Sabesp aqui em São Paulo. Bom, como o dia tem agendas bem esvaziadas do lado econômico, por hoje é isso, pessoal. Um bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.